Boa tarde, Cacá, Gustavinho, Ivan. Boa tarde não, né? A todos em casa. Antes queria discordar de uma coisa que o Cacá falou da torcida única. Queria lembrar que no Mundial, Palmeiras e Chelsea, só tinha palmeirense no mesmo ambiente e morreu um palmeirense. Só tinha palmeirense do lado externo. Então, assim, que não pode ter violência é o óbvio, que assassinos, imbecis têm que ser presos é óbvio, mas também a hora de imbecis, de criminosos, não se espera nada. Se espera que o Estado faça parte dele. E assim como no clássico Corinthians e Santos, no jogo do Vasco e ontem, Flamengo e Palmeiras, eu que não sou flamenguista nem palmeirense, sou só um torcedor e jornalista, sei que é um clássico de muito perigo, como é Corinthians e Vasco, por razões alheias ao futebol, de rivalidade organizada, do Palmeiras ser aliado ao Vasco, do São Paulo ser aliado do Flamengo, enfim. Uma pessoa normal não precisa saber isso. Agora, a Polícia Militar de São Paulo precisa saber disso e não pode, num jogo desse tamanho, com a rivalidade crescente, isso sempre. Com a rivalidade crescente por declarações, porque são os times de competição, não dava para ter tapume, não ter tapume, chegar. Então, assim, teve erro do Estado, né? Teve erro do Estado. Tem erro nosso, imprensa como um todo, que toda semana acontece um problema com o jogador e a gente recrimina com toda a razão e fala, qualquer hora vai ter uma tragédia. Morre gente toda hora no estádio, isso é uma tragédia. Ou a vida de um torcedor vale menos que de um jogador, do que de um dirigente, do que de um jornalista, do que de um técnico. E hoje eu fiquei muito sensibilizado, porque é férias escolares e eu não estou com meu filho, que está viajando. E toda vez que tem um evento desse, a primeira reação que eu tenho é falar, cacete, eu sou corintiano e gosto de futebol por causa do meu pai. E fiz meu filho, ele nasceu com a camisa na maternidade, eu dei o nome de Basílio, levo ele jogar futebol toda hora. E depois eu fico com um peso na consciência, falei, qualquer coisa que acontecer com esse moleque, eu que passei isso para ele, dá um desespero, dá uma culpa. E assim, essa coisa de eu sempre falar meu time, não é por causa da minha profissão, porque o meu prazer com o futebol é o meu lado familiar. Sou machão, sou homem, não beijava meu pai, não abraçava. A hora de beijar meu pai e abraçar era na hora do jogo. Né? É uma coisa de relação familiar. E minha mãe é São Paulina. E meu pai é corintiano, o padrinho do meu filho é santista, minha avó que morreu é palmeirense, a família toda do meu pai, exceção feita meu pai, torce para português. Eu não sou um caso único. É raríssimo alguém que mora em São Paulo, numa família que torce para um time só. É cunhado, é mãe, é primo, torce para todos, a gente convive, gente. Eu não consigo mais, eu amo cinema. Né? E eu não gosto de filme muito comercial, meu gosto para cinema. Então, eu gosto muito de, não fazendo propaganda, de um cinema chamado Itaú. Não estou fazendo propaganda porque não tem nada a ver com isso. E tem um do lado do campo do Palmeiras, no shopping do lado. Eu nunca vou lá. Eu vou na Augusta, porque só do fato de eu ser corintiano, eu não posso ir num shopping vizinho. Como amigos meus palmeirenses, jornalistas que falam time, quando vai fazer jogo em Itaquera, não vai comer um lanche no shopping Itaquera, fazer uma hora do jogo, com medo da insanidade. Com medo da insanidade. Meu filho tem 14 anos e joga bola. E a gente mora na Zona Leste, e a Zona Leste, muitos campos de várzea que eu joguei lá atrás, não tem mais, que virou prédio, tá? Uma zona da cidade que tem muito campo ainda, na Zona Norte, é Pirituba. Tem muito jogo em Pirituba, vira e mexe, eu tô lá onde morava minha madrinha antigamente. E um dos campos que ele joga com frequência chama no Parque Rodrigo de Gaspari. E eu, quando era criança, eu ia no Corinthians e São Paulo, na Copa São Paulo, que eu não fui porque eu tive um jogo, na última hora eu não fui. E o menino era corintiano, não é fácil ser corintiano em São Paulo, mas ele era corintiano e morreu numa bomba atirada num Corinthians de São Paulo. E hoje é o nome do parque em Pirituba, Parque Rodrigo de Gaspar. Em 95, eu tinha 18 anos, fui na faculdade, na Anchieta, no Metodista em São Bernardo, saí antes da aula acabar com o ingresso na mão com um amigo para assistir Corinthians e Vasco. Com o ingresso na mão. O Corinthians ganhou de 4-5, foi a semifinal da Copa do Brasil, depois seria campeão contra o Grêmio. Eu não entrei com o ingresso na mão. Eu e meu amigo ingresso na mão, porque era entrando pelo lado de cima do Pacaembu, perto do tobogão de torcida do Vasco, porque a polícia resolveu descer a bota, a cavalaria, porque não tinha mais gente para entrar. Mas eu estou com o ingresso, problema seu. Tivemos que ir embora com o ingresso na mão. Isso foi em 95.